Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Branca Frias, sou psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta de Brace Body. Eu hoje vim aqui para falar sobre um tema especificamente dirigido para o mundo corporativo, que foi, de acordo com o confinamento, o que a gente acabou vivendo, foi uma das áreas mais afetadas, onde rapidamente as pessoas tiveram que se adaptar, tiveram que usar a sua criatividade, tiveram que ter modos criativos de solucionar problemas para não deixar a peteca cair. E a coisa funcionou bem, Nós estamos muito bem em termos de sobrevivência, Nossa capacidade, nosso ser humano, a nossa capacidade de sobrevivência, ela está muito boa, Mas hoje eu quero lidar especificamente com o tema resiliência, que foi o que aconteceu, aplicado ao mundo corporativo, Podem levar para a empresa de vocês, façam treinamentos, aproveitem aí esse conhecimento, tragam suas experiências para a gente pensar junto. Se vocês trabalharem em alguma empresa que ela queira fazer um treinamento sobre isso, a gente está aqui à disposição. Então hoje vamos falar sobre a resiliência aplicada ao mundo corporativo, onde existe muita gente sofrendo de transtornos de ansiedade, de depressão, por conta do trabalho. Eu quero frisar aqui que não é a empresa que estressa, não é o trabalho que estressa, Existe um conjunto que leva a isso, É uma síndrome. Então existe um organismo vulnerável, um organismo que já tem a predisposição de adaptar, de apresentar o estresse. Existe uma personalidade muito rígida, com leituras muito rígidas em relação à vida. Existe uma situação que favorece, então existe falta de apoio, às vezes, social, familiar e até dentro da empresa, em termos de amizade. Então essas coisas todas juntas e fazem o indivíduo adoecer, Veja, por que uns adoecem e outros não? Por que uns cresceram e outros se estabilizaram, pararam, Não estabilizaram, mas se estagnaram. Por quê? Qual a diferença? A empresa, o estímulo é o mesmo, a dinâmica da empresa é a mesma, mas por que uns reagiram de um jeito, outros de outro, Então, é importante a gente entender que a resiliência, ela é um termo que ela veio da engenharia civil, onde, na verdade, o material ele inchava e depois ele voltava ao normal. E aí, se percebendo que diante de um mesmo conflito as pessoas reagiam de formas diferentes, começou a se fazer um estudo sobre isso. E hoje a gente tem grandes pesquisadores nessa área. E a resiliência está entrando no mundo corporativo. Hoje a gente percebe uma tendência muito maior das empresas em contratar pessoas com uma boa capacidade social, com uma boa inteligência emocional e uma capacidade flexiva de lidar com os adventos, até mais do que propriamente o currículo, se estudou em Harvard, se tem especializações e tais e quais. Então as empresas estão percebendo que as capacidades humanas estão sendo necessárias para se desenvolver o trabalho, E a resiliência é uma dessas capacidades. Só que diferente da física, da engenharia, na resiliência o ser humano, quando ele volta, ele passou por uma crise, Quando ele volta, ele não volta para o estado inicial, ele volta para um estado melhorado, porque ele se adaptou, porque ele elaborou e porque ele cresceu com essa experiência. Então ele volta num patamar acima. Estamos diferentes em relação aos materiais. E aí se percebe o quê? Que existe uma capacidade de forma de lidar, uma forma de ser flexível para lidar com os eventos, que as pessoas que estão com esses problemas dentro da empresa, com essas pressões e tal, elas, através dos seus conhecimentos, da capacidade pessoal, profissional e social, ela acaba contornando e lidando bem com essa questão, As mudanças, elas estão ocorrendo num ritmo muito acelerado, Antes, para você criar
Você inventava lá a televisão, 10 anos depois veio o gravador. Antes se demorava muito tempo para se criar, para se inventar coisas. Hoje não, é fração de segundos. Você estala um dedo e você está informado com todo o mundo, né? O que acabou de acontecer lá no Japão, você já sabe aqui, né? Então hoje, essas mudanças em tempos constantes acabaram exigindo da empresa, que também é um organismo vivo, né? Que ela quer crescer, ela quer sobreviver, acabou exigindo dela uma capacidade de adaptação muito grande. Então, a única alternativa que a empresa tem hoje é se adaptar a esse crescimento. Só que algumas empresas, elas não criam condições para isso. Então, elas acabam passando a cobrança. Veio de cima, vai para baixo e por aí afora. Veio lá do mercado, que agora não estão fabricando mais cobre, e agora como é que eu tenho que fazer? Então, algumas empresas não sabem lidar com este processo, né? Que, embora tenha que ser rápido, mas é um processo, né? Então, qual é a alternativa? Colocar os pensamentos a serviço do equilíbrio emocional e aprender a utilizar as experiências adversas para o próprio desenvolvimento. Então, se a tua empresa está com problema, se ela precisa crescer e, de repente, agora a fonte, os teus insumos não estão favoráveis, você tem que desenvolver o equilíbrio, primeiro o equilíbrio emocional, porque quando a gente se sente ameaçado, é acionado um dispositivo de sobrevivência. Ou luta, ou fuga, ou congela. O raciocínio é o último que entra, porque para sobreviver a gente não precisa raciocinar. Se uma pedra vem para cima de mim, eu não preciso ficar calculando quantos quilômetros, qual é a velocidade da pedra para eu fugir. Não, eu fujo e pronto. Então, a primeira coisa diante de uma adversidade é a gente buscar a inteligência emocional, o equilíbrio emocional. E através das nossas experiências, no caso a empresa, através dos profissionais competentes que ela tem lá, ela fazer esse plano de ação, né? A empresa é aquela que precisa estar sempre se renovando e transformando continuamente. E com isso, os seus funcionários também. Hoje, antigamente, quando você se formava, você pendurava o diploma atrás da sua cadeira e você estava feito na vida. Hoje não. Hoje você precisa ter especializações, você precisa ter pós-graduações, você precisa estar sempre crescendo no seu conhecimento, porque senão você não acompanha o que está aí fora. Então veja, você tem uma pressão, né? O funcionário tem uma pressão de fora do ambiente que diz que ele precisa correr, a empresa também tem essa pressão e ambos precisam sobreviver. Então você tem que correr atrás, sim, de conhecimentos, da transformação e do aprimoramento pessoal. Metas são coisas muito importantes. Não metas abusivas ou metas fora de realidade, mas é eu saber qual é a estrada que eu vou pegar, é eu saber aonde eu quero chegar. E a partir daí eu vou determinando as minhas ações para poder chegar naquilo que eu consegui. E para a empresa é muito importante também onde ela quer chegar. Só que ela precisa também verificar se o mercado está favorável para essa meta que ela estipulou e se os profissionais que ela tem lá dentro vão ter esse suporte para conseguir isso. Então aí é o momento de investir no funcionário, é o momento de dar treinamento, é o momento de dar férias, é analisar, porque o funcionário é a coisa mais importante que a empresa tem. É ele que vai manter a empresa viva. Então a empresa precisa começar a olhar se a sua meta está de acordo com a realidade, né? E outra coisa importante, né, da resiliência, da empresa resiliente, do funcionário resiliente, é que ele não reage, ele age, ele passa a ser proativo. Porque, lembra, se eu não estou atabalhoado com as minhas emoções, correndo de um lado para o outro, se eu estabeleci uma meta, se eu estou controlado emocionalmente, se eu tenho os meus recursos para ir atrás, eu vou começar a visualizar que o mercado está tendendo para tal campo. Então eu começo a agir. Começo às vezes até a mudar a meta, porque o mercado não vai sustentar esse tipo de meta que eu fiz. Então sempre o resiliente, ele é uma pessoa proativa. Ele não é passivo, ele não é reativo, né?
Ele também desfruta de uma capacidade de antecipar cenários. Por quê? Porque o resiliente, ele é muito reflexivo, ele analisa, ele não é impulsivo, pelo contrário. Então, ele acaba prevendo e antevendo cenários, o que ajuda muito as empresas. Ele é positivo, organizado, focado e flexível. Olha, sim, características muito importantes. Ah, mas é muito difícil de conseguir isso. Não, não é. Não é. Existem muitas formas, né, de você trabalhar o teu foco, de você trabalhar o teu pensamento, né? A psicologia hoje está muito dentro das empresas. Então, não é difícil de você desenvolver essas capacidades de positividade, que não é aquele mundo de Alice, ai, tudo vai dar certo, tudo vai ser, vivemos felizes eternamente. Não, não é nesse sentido, tá? É no sentido de, né, vamos lá, vamos em frente. Precisamos, a vida tem lá suas partes engraçadas e vamos embora, né? Bom, vamos então agora falar um pouquinho sobre dicas para você decolar na sua carreira, tá? Então vamos lá. Compreender as necessidades e os problemas dos seus clientes e da sua empresa. Aprenda a desenvolver a percepção dos fatos, a análise dos fatos. O que o mercado necessita? O que a sua empresa está precisando? O que o seu chefe, né, o seu líder está querendo, né? Outra coisa importante é você construir uma carreira coerente, aprimorar suas competências, né? Entregar o que tem que ser entregue, estabelecendo prazos e levantando a mão quando não são formas desumanas, né, de entregas, né? Então é importante você aprimorar e construir a tua carreira de uma forma que você tenha credibilidade dos teus superiores, né, e de você mesmo e dos teus pares, né? Ser capaz de produzir transformações constantes, criatividade e espontaneidade. É você olhar de uma situação um processo de criatividade. Por exemplo, no Covid-19, um monte de gente que o serviço delas foi parado, elas criaram outras coisas, né, formas adaptativas e deram certo, sobreviveram, né? Então, exercer a criatividade e a espontaneidade, né? Você está sempre produzindo transformações constantes. Sempre buscar o conhecimento dentro daquilo que você trabalha ou do que você quer trabalhar. Se você, por exemplo, quer fazer uma transição de carreira, vai buscando conhecimento, estude, busque orientações, né? Avalia as tuas crenças e os teus modelos mentais. Como é que você reage? Você reagiu de um jeito mais pesado que o seu colega diante da mesma cobrança do seu líder, né? Analisa, veja se as suas crenças são atuais ou se elas pertencem a outro momento da tua vida, né? Mantenha-se sempre ligado na realidade e faça sempre aquela perguntinha: isto é um fato ou é a minha interpretação? Porque se for um fato, é e pronto. Se é a minha interpretação, deixa eu começar a checar as minhas crenças, para ver se elas são atuais mesmo e se elas fazem sentido para esse momento, né? Tenha um foco na vida, aonde você quer chegar. Isso é muito importante. Antes de decidir, procure ter uma visão mais ampla. Se você quer mudar de carreira, converse com as pessoas que já trabalham lá, estude. Se você quer crescer dentro da sua empresa, procure pessoas dentro da sua empresa que podem ser os seus mentores, que podem te orientar. Seja ponderado. O resiliente é uma pessoa que primeiro ela pensa, depois ela fala. Primeiro ela analisa, depois ela fala. Faça algo prazeroso para a mente e para o corpo. Lazer não é luxo. Lazer é terapêutico. Então, você tem que buscar, dentro da sua semana de trabalho, formas prazerosas de lidar com a tua cabeça e com o teu corpo, tá? Se você não se considera resiliente, então vamos aprimorar. Primeira coisa, dividir o tempo, e isso eu canso de falar para meus pacientes. Divida o seu tempo entre trabalho, família e lazer.
São 3 coisas muito importantes. Uma dá suporte para a outra. Não adianta você investir 70% no seu trabalho, 10% no lazer e o resto na família. Porque se o seu trabalho cai, essas duas não vão conseguir te segurar. Porque você está distante, porque você simplesmente não exercitou, não desenvolveu. Então, equilibre o seu trabalho com a família e com o lazer. Reserve sempre um tempo para você. Isso é muito importante. Nem que seja 1 horinha por dia, mas faça. Exercite uma visão positiva da vida. Por que isso aconteceu comigo? Não. Por que isso aconteceu comigo, hein? Que capacidades que eu estou precisando desenvolver? Meu chefe está pegando no meu pé por causa dessa questão. Ele disse que eu preciso trabalhar isso. Qual foi minha parcela para essa avaliação, para esse feedback que eu não gostei muito? O que eu preciso melhorar em mim? Assumir riscos faz parte da vida. A gente não vive numa zona de conforto. Então, se na empresa você se estabilizou, isso pode ser uma coisa negativa. Se você não vislumbra mudanças, não vislumbra crescimento, isso pode ser uma coisa negativa. Significa que você está estagnado. Então, de vez em quando a gente tem que assumir riscos, sim. Né? Quanto que você está valendo no mercado aí fora? Hoje você ganha 10. Será que lá fora não se ganharia 20? Faça isso só para ver. Busque crescer dentro da empresa. Busque outros departamentos que talvez você possa desenvolver as suas habilidades. Desenvolva o bom humor com a equipe. Bom dia, boa noite. Tá tudo bem aí com vocês? Cumprimentar o porteiro, cumprimentar a faxineira, cumprimentar a cozinheira. Eles são os teus colegas, eles é que fazem a tua vida ficar legal e gostosa dentro da empresa. Eles são excelentes colaboradores. Exercite o bom humor, ria, converse, brinque. Cerque-se de pessoas positivas, evita a fofoca e a lamúria. Porque a fofoca, você fica naquela crença pesada, naquele negócio duro, chato, e você, sem perceber, você começa a se contagiar sobre isso. Veja que a coisa é ruim, fique triste, mas não se abate. Tá ruim, tô sofrendo, que pena, mas não vou me abater não. Eu vou continuar. Isso aí é um desafio para mim. Eu vou sair disso. Como diz o outro, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vamos embora. Então veja, para você desenvolver a resiliência dentro do teu trabalho, precisa mais de você aprender a se conhecer, a exercer as tuas capacidades, né? Desenvolver as tuas capacidades, a você perceber quais são os teus pontos mais frágeis do que propriamente a empresa. A empresa em si, ela tem um valor muito importante, né? Existem empresas disfuncionais sim, assim como existem pessoas disfuncionais. Existem líderes injustos, existem em todo lugar, na vida existe isso. Mas eu não posso me abater porque a minha empresa é disfuncional, eu vou entrar no ritmo. Não, eu vou continuar crescendo apesar de. Eu vou continuar evoluindo as minhas capacidades, eu vou continuar aprendendo, conhecendo, ampliando o meu horizonte de conhecimentos, apesar dessa empresa. Porque você é do mundo, você não é da empresa. Então, ser resiliente é uma capacidade que vai te ajudar muito a você evoluir profissionalmente. E eu desejo muito que você evolua profissionalmente, que você se encontre, porque só tendo o prazer de fazer aquilo que a gente gosta e realizado, não tem dinheiro que valha no mundo, né? Então, pense, reflita sobre ser resiliente dentro da tua empresa e você, empresa, reflita, né, o quanto você, enquanto organismo vivo, precisa também ser resiliente e vamos tentar crescer dentro deste nosso universo, dentro desse nosso planeta, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Se quiserem me escrever, se quiserem fazer perguntas, eu vou estar aqui à disposição. E, por hora, um grande abraço a todos.